essa oportunidade de adorar e louvar ao Senhor na noite desse dia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da tua presença, Senhor, te agradecendo pelo amor tão grande que o Senhor tem derramado, ó Deus, em nossas vidas ao longo desse tempo. Obrigado, Pai, por cada pessoa que vai estar presente na tua casa, Deus. Casa essa que o Senhor estabeleceu para ser uma casa de oração, ó Deus, onde é pregada a tua palavra, onde, ó Deus, as pessoas são benditas, ó Pai, e encontrar aqui um recurso verdadeiro para a honra e para a glória do teu santo nome. Fique conosco, ó Deus, para alimentar a nossa mente, o nosso coração, para receber a tua graça a cada instante. Esteja com aqueles que não virão para a tua casa, que o Senhor esteja dando a oportunidade de estar servindo, te adorando na coletividade, como nós podemos fazer hoje. Fique conosco, Pai. Essa oração que eu faço, Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. Oh
versículo 4 para o versículo 8, que diz: deleita-te também no Senhor, deleita-te também no Senhor, e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Todos descansa no Senhor, espera nele, não te humilhes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, deixa a ira e abandona o furor, não te inclines de forma alguma para fazer o mal. vamos declarar que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, né?
ajudando tanto financeiramente quanto vieram aqui. Muito obrigada, irmãos, conseguimos fazer uma boa festa de crianças, né? Temos feito também por isso, tá? Muito obrigada. Agora vai só pedir, gente. Nesse momento de intercessão, eu convido aquele que tiver algum pedido que levante sua mão. Aquele que tiver um pedido de oração. Temos ali a irmã Maria José, a irmã Marcela, a irmã Vilma, a irmã Edneia, a irmã Eleni. Eu esqueço irmãos, a irmã Márcia, né? Então eu convido o irmão Henrique, ele vai estar orando nesse momento, dentro aqui à frente. Né? Temos muitos pedidos, mas o principal dele, o principal motivo da nossa oração deve ser sempre o agradecer. Devemos agradecer a Deus pelas coisas recebidas, devemos agradecer a Deus por ter enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Mas, já que temos um Deus tão grande, tão amoroso, tão bondoso, por que não pedir também? Né? Então, o irmão Maria vai estar orando pela irmã Eleni, pela irmã Márcia, pela irmã Edneia, pela irmã Vilma, pela irmã Marcela, pela irmã Maria José. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus, de estarmos reunidos na igreja, louvando e exaltando o teu santo nome. Nosso Deus, agora também colocamos diante de ti esses pedidos que foram apresentados, nosso Deus, da nossa japonesa irmã Marcela, da nossa irmã Maria, nosso Deus, da nossa irmã Edneia. Enfim, nosso Deus, todos aqueles quantos pedidos sabem todas as nossas necessidades, nosso Deus. Nós chamamos a Ti porque nós temos fé e acreditamos que o Senhor pode resolver os nossos problemas. Que seja sempre da Tua vontade. Vencer as nossas restantes, os trabalhos a ser realizados, nosso Deus, que seja hoje um dia de conversão. Essa é a minha oração que faço agradecido em nome de Jesus. Amém. Se o trovão e o mar cedendo
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Que nós possamos descansar cada dia no Senhor. Como esse irmão está se colocando de pé nesse momento, vamos estar mais uma vez orando e logo em seguida vamos estar fazendo nosso momento ofertório. Oramos. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez muito obrigado porque em Ti nós podemos confiar, em Ti descansar cada instante. Obrigado, Pai querido, por cada família aqui representada. Obrigado pela programação, ó Deus, que aconteceu no dia de ontem. Viemos, ó Deus, de uma semana onde que o Senhor agiu poderosamente em nossas vidas. E acreditamos que nós somos o exemplo vivo da Tua bondade, da Tua misericórdia em todos os tempos, em cada momento da nossa vida. Obrigado pela Tua fidelidade que não muda, pela Tua graça, pela Tua bondade a cada instante da nossa vida. Essa oração, ó Deus, que eu te faço, te agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, como diz o salmista. E agradecemos por mais um dia, por mais uma noite de paz, de tranquilidade que o Senhor tem nos dado. É essa oração, Senhor, que eu te faço em Cristo Jesus. Amém. No momento ofertório dessa noite, eu convido a Isabela, vamos estar cantando a bondade de Deus. Tá? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você poderá trazer ao caso clássico. O nome do cântico é a bondade de Deus.
Senhor possa estar agora com gente que ainda não te conhece, mas que eu creio que um dia ainda vão te conhecer, Pai. Eu sei que todos eles te amam, só que ainda não descobriram a sua face e seu verdadeiro amor, Pai. Eu só que te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. A igreja pode ser sentada. Queridos, graça e paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, somos a Igreja Batista Memorial Mancha Miranda, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975. Queridos, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, eu quero me deter a partir do versículo 15 até o versículo de número 17, porém, nós estaremos dando ênfase ao versículo de número 15. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, do verso 2, do capítulo 2, do verso 15 até o versículo de número 17, enfatizando o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu gostaria que a igreja tivesse a oportunidade de ler uma única só voz o versículo de número 15. Quem que diz o versículo 15? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir por esse culto, por essa palavra que será ministrada aos nossos corações. Que eu tenha a oportunidade de ser canal desobstruído da Tua glória, para falar, para pregar segundo o que o Espírito Santo de Deus deseja transmitir. Isso nós oramos porque cremos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa noite eu gostaria de estar pensando com vocês sobre o seguinte tema: quando rejeitamos o amor de Deus. Então é um tema muito simples, aonde nós vamos ver 6 aspectos. Raramente eu prego sobre 6 pontos. Geralmente meus sermões sempre é 3 pontos, né? Já estão aqui, conforme nós aprendemos ali no Seminário Teológico Batista do Sul no Brasil. Entretanto, nessa noite, trabalhando esse tema, eu gostaria de ver com vocês 6 aspectos de rejeição que muitas vezes eu e você tomamos, menosprezando, descartando, fazendo ouvido de mercador, ou muitas vezes deixando de estar percebido sobre o grande amor de Deus. Essa semana eu estava vendo um corte de um podcast que me chamou muito a atenção por um pastor. Ele sendo entrevistado, ele disse assim: eu precisei aprender uma coisa muito interessante quando falamos de amor de Deus e amor à igreja do Senhor Jesus. E o que ele vai destacar, demonstrando ali a importância de nós amarmos o Senhor, mas também amarmos a sua igreja, é um exemplo que nós encontramos na palavra de Deus lá no Antigo Testamento. Quando Israel sai do Egito, eles vão para um deserto, e naquele deserto a Bíblia diz que eles reclamam porque não tem água para beber. E Deus se apresenta diante do legislador, diante do grande profeta, diante do grande libertador Moisés, e fala o seguinte: Moisés, bate na rocha, porque quando você bater na rocha vai sair o quê? Vai sair água. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele usa essa rocha como uma metáfora
dizendo que essa rocha é Cristo. Mas aí tudo bem, não é nada novo. E onde está a perspectiva de amar a obra de Deus, de não menosprezar o grande amor desse Deus Todo-Poderoso? É porque quando no primeiro momento que Moisés ele bate na rocha, e o apóstolo Paulo usa o exemplo alegoricamente a respeito do Cristo, nós aprendemos que a rocha é Cristo, porque uma vez que nós batemos em Cristo pelos nossos pecados, fomos o quê? Perdoados do mesmo. Então parece que a ideia do apóstolo Paulo, era justamente essa. No primeiro momento que Moisés bate na rocha, era o momento em que a rocha chamada Cristo estava sendo esmagada pelo meu e pelo teu pecado. Mas aonde que está o amor de Deus? E aonde que está essa perspectiva de amá-lo? Quando no segundo momento, o povo ainda está no deserto, e Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés, agora, você não bate na rocha, você fala a rocha. Quando nós entendemos a dimensão do amor de Cristo, do amor de Deus, nós nunca vamos rejeitá-lo. Por quê? Porque na primeira rocha, Jesus levou o nosso pecado. Na segunda rocha, que não precisa apanhar, mas ser amada, nós nos tornamos filhos de Deus. Então eu gostaria de levar você a uma compreensão se você tem ou não rejeitado o amor de Deus. Nesse tempo de uma sociedade que nós estamos inseridos, uma coisa que precisamos destacar com ênfase é que nesse momento de vida, por mais que você possa ter mais idade do que eu, ou até menos idade do que eu, nós vivemos um contexto de sociedade muito sério, aonde se tirou a centralidade de Deus do cenário de uma sociedade. Hoje você percebe, falando isso na quarta-feira, que cada um faz o que quer, que deseja o quê? Fazer. Somos completamente autossuficientes, não estamos mais predispostos a obedecer pai, a obedecer mãe, a interceder pelas nossas autoridades, não estamos assim. Parece que a anarquia que controla a sociedade chamada mundo impregnou também em nós como cristãos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, quando na verdade não deveria ser assim. Mas provavelmente você pode me perguntar, então por que, pastor, estamos vivendo isso? Uma coisa bem interessante é que a igreja, ela esqueceu de uma coisa muito crucial para ela ser igreja. É que igreja é defensora da fé. Igreja é defensora da doutrina. Igreja é defensora do ensino genuíno. Nós não temos mais apologetas, defensores da fé. Nós temos hoje esforrastando contadores de histórias, aonde você inconscientemente, quando tem uma bagagem bíblica, muitas vezes você pensa que está bebendo de uma cisterna de água pura, mas pode ser que você esteja bebendo de uma cisterna de água o quê? Suja. Você não tem embasamento. Nós deixamos de amar a Deus, nós deixamos de fazer a vontade dele, nós deixamos de estudar a doutrina bíblica. E o que tem acontecido com isso? Um esfriamento, uma postura onde cada cristão, ele é detentor do conhecimento, ele sabe tudo. Já dizia Augusto Cury, um escritor, que a sociedade caminha num viés completamente diferente de tempos atrás, porque parece que um menino de 15, 14 anos, ele julga ter mais conhecimento como um imperador. Com mais idade, ele não era detentor de tanto conhecimento. Em outras palavras, está dizendo, as pessoas estão acreditando que elas sabem as coisas. Elas estão acreditando que elas conhecem as coisas. E na grande verdade, elas não estão conhecendo o quê?
que você encontra uma sociedade, e por isso que você encontra alguns cristãos progressistas com defesa de fé que vai contra o ensino da palavra de quem? Isso mostra claramente que eles deixaram de amar o Senhor. Uma coisa que me chama a atenção na vida ministerial de Jesus é que ele era um filho que verdadeiramente amava quem? Seu pai. Na verdade, Jesus ele não veio mudar, ele não veio tirar nada. Ele só veio mostrar como deveríamos viver e cumprir aquilo que o Pai quer. Mandou. Nós começamos a ver pessoas hoje dizendo, não, porque Jesus Cristo, ele não fazia acepção de pessoas, Jesus Cristo se relacionava com as meretrizes, Jesus Cristo se relacionava com as prostitutas, Jesus Cristo se relacionava com isso, com aquilo outro. Primeira coisa interessante é que quando Jesus ele vem difundir uma mensagem não para o gentil, não era para o gentil. Você lembra daquela mulher Fenícia? Ou da mulher cananeia? Uma mulher estrangeira. E ele diz, ó, ensinando para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Então, quando nós falamos sobre isso, nós entendemos alguns versos muito importantes dentro desse aspecto cultural. Você nunca vai ver Jesus pregando para o imperador César, porque ele não veio para pregar para César. Ele mostra claramente quando vão a ele, né? E aí entra aquela questão, parece que o discípulo mais velho era Pedro, porque ele manda Pedro ir pescar, e quando ele pesca, traz um peixe, paga lá o imposto por mim e por ti. Então ele sabia que Israel, a sua nação, estava sob o domínio de Roma. E ele sabia que a Roma era uma autoridade sobre a nação chamada Israel e deveria pagar o tributo a César, o imposto a César, então paga. Mas aí as pessoas, por não ter conhecimento, elas vêm como jargões, elas começam com ideias que são ideias que Jesus nunca o quê? Nunca viveu. Qual a prostituta que Jesus se relacionou? Alguém conhece? Qual foi? Maria Madalena? Opa! Maria Madalena é prostituta segundo um pai apostólico, Gregório. O texto não diz que ela é prostituta. O texto diz que era uma mulher que o quê? Tinha 7 demônios. A mulher adúltera, o Deus está dizendo, adúltera. E eles pegaram aquela mulher com o intuito de o quê? Tentá-la. Então, na questão de Israel, na questão do judaísmo, um homem que se deitava com um homem era o quê? Abominável. E uma mulher que se deitava com outra mulher era o quê? Abominável. Mas entre os gentios, aí vamos entrar um pouco na cultura greco-romana, isso não era abominável. E vem o apóstolo Paulo, por quê? Falando que isso é errado, é contrário à vontade de Deus. Nós queremos muitas vezes criar uma roupagem em Jesus para justificar os nossos o quê? Nossos pecados. Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós anelamos. Não, por que eu não posso ter 3 mulheres? Abraão teve, Davi teve, Moisés, Salomão teve. Peraí, gente. Deus sempre instituiu uma coisa: deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se a quem? E eles serão uma só. Deus nunca foi a favor de poligamia. Deus sempre foi um Deus o quê? Monogâmico. Quando Abraão deita com Agar, o que é o desfecho dessa história? É boa ou ruim? Ruim. Então nós deixamos de amar a Deus e começamos a amar aquilo que é bom para nós. Por isso que João, na sua epístola, no capítulo de número 5, no verso de número 15, capítulo de número 2, no verso de número 15, ele vem dizendo assim: não ameis o cosmo, nem o que o cosmo pode oferecer. Se
Se alguém ama o presente século, esse código, o amor do Pai não pode estar o quê? Nele. Por que o amor de Deus não pode estar em mim? Por que o amor de Deus não pode estar em você quando as coisas desse mundo passam a ser atrativas para você? Existe uma coisa muito real no livro de Êxodo, que o apóstolo Pedro, ele repete, quando ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de quê? De viver. Quando eu amo o mundo, eu profano a santidade de Deus que está sobre a minha o quê? Sobre a minha vida. A pergunta de Deus nessa noite é: você tem amado a Deus ou você tem amado o presente certo? Você tem amado a Deus ou você tem focado nos seus desejos, nos seus vícios ou nas suas paixões? Por isso eu quero pensar com vocês sobre 6 aspectos, rapidamente, sobre essa temática: como rejeitando o amor de Deus. Primeiro ponto: quando rejeitamos o amor de Deus, podemos todos repetir? Quando amamos esse mundo. Vocês lembram de uma coisa interessante no ensino de Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele sempre deixou claro um jargão que parece até um jargão de ET, de extraterreno. Eu não sou deste mundo. A própria Bíblia, na narrativa apostólica dos apóstolos, diz que nós somos o que nesse tabernáculo, nesta sociedade? Peregrinos. Nós anelamos por uma pátria, nós anelamos por uma mansão, nós anelamos por uma terra que está a nós o quê? Prometida. Então o primeiro aspecto é ressalta: quando rejeitamos o mundo, quando amamos esse mundo. Olha o que 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis. Ele não está dizendo aqui, talvez vocês possam. Ele está usando um imperativo. Quando ele diz o quê? Não é para fazer, não é para amar. Não ameis o mundo, porque se vocês estiverem amando esse código, se vocês estiverem amando o que este mundo oferece, vocês estão deixando de cumprir um imperativo bíblico, onde ele diz para não fazer, e a consequência disso é que o amor do Pai não pode estar sobre quem? Sobre você. No decorrer do sermão, vocês vão entender por que o amor de Deus não pode estar em mim, o amor de Deus não pode estar em você, porque estamos então rejeitando quando amamos o mundo. Olha o que o segundo texto vai dizer, 2 Timóteo capítulo de número 4, verso de número 10, parte A. O apóstolo Paulo fala de Demas. Olha o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 10. 2 Timóteo 4,10, parte A diz assim: porque Demas me desamparou, amando o quê? O presente século. Vamos pensar agora com a mente paulina. Paulo está agora, falando ao jovem pastor Timóteo. Paulo está detido, e ele está dizendo que um discípulo, ele fala de Alexandre Latoeiro, e ele diz que Alexandre Latoeiro me causou males, Deus me deu a devida paga. E agora sobre Demas, ele faz uma afirmação de que Demas o quê? O abandonou. Vocês já leram, vocês sabem que o médico ou doutor Lucas esteve sempre com quem? Com Paulo. Traz a minha carta. Mas Demas o que? O abandonou. O que então aprendemos? Nós aprendemos que na nossa caminhada cristã, quando nós cogitamos de amar o presente século,
nós vamos abandonar aqueles que não amam. Você já conversou com uma pessoa que ela está na perspectiva de dois senhores? Se você falar de uma coisa divina, ela vai refutar o que você falou. Por quê? Porque é bem claro, né? Não pode haver no cristianismo um dualismo. Porque dentro desse dualismo que acontece, um vai ter que ganhar e o outro vai ter que o quê? Perder. A carne cogita das coisas de quê? A carne. E o espírito cogita das coisas do... O texto bíblico diz que ambas se opõem. Então, nesse dualismo, um vai ter que vencer. Ou vai vencer o teu espírito, ou vai vencer a tua carne. Mas voltando aqui, o que eu quero dizer, quando nós amamos o mundo, fica claro que nós vamos fazer uma opção não pelas coisas divinas, mas vamos fazer uma opção pelas coisas de quê? Do mundo. Por que Demas abandonou Paulo? Porque Paulo estava preso. Demas provavelmente deve ter pensado assim, que nada, eu não quero essa vida aí que é a vida de Paulo, não. Mas o texto mostra claramente que Demas desamparou o apóstolo Paulo, porque ele o quê? Havia amado o presente o quê? Século. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O mundo é bom. Se o mundo não fosse bom, ele nunca ia se opor a nós que somos o quê? Cristãos. Então, Demas, ele desampara o apóstolo Paulo, porque ele ama o presente século. Mas olha só o que o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 21, vai nos ensinar. Como que nós não vamos amar o presente século? Como que nós não vamos amar esse mundo e viver o amor de Deus? João 14, 21 diz: aquele que tem os meus, este, e aquele que me ama, será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando rejeitamos o amor de Deus? Rejeitamos o amor de Deus quando amamos esse mundo. 1 João 2,15, 2 Timóteo 4,10, que mostra que Demas abandonou Paulo porque ele amou o presente século. Mas como isso pode ser revertido? Então, João 14, versículo de número 21, guardando os mandamentos. E os mandamentos não são pesados. No Velho Testamento você tinha que guardar juízos, preceitos, estatutos e mandamentos. Tudo isso aqui tem um significado. Jesus agora vem e diz assim: aquele que tem os meus, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quais são esses mandamentos? Os mandamentos que Jesus deixou para que nós estivéssemos amando o Pai é muito simples. O primeiro é adorar a Deus sobre todas. Se você ama a Deus, você não vai amar o quê? O mundo. E qual é o segundo mandamento? O teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu guardo o seu mandamento. O problema é que nós estamos amando o presente século. E por amar o presente século, nós estamos deixando de guardar os mandamentos divinos. Segundo ponto, quando rejeitamos o amor de Deus, quando priorizamos nossos desejos e esquecemos de servir e o quê? Adorar a Deus. A Bíblia é enfática na sua doutrina. O ensino bíblico é real. Quando Jesus, certa ocasião, vira-se, em Mateus capítulo, se não me engano, de número 6, ele deixa bem claro quando ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua o quê? Justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu não busco o reino em primeiro
primeiro lugar. Eu não vou servir, eu não vou adorar, mas se eu estou buscando o mundo, eu estou priorizando o que é os meus e o que? Desejos. O segundo aspecto, quando rejeitamos o amor de Deus, quando priorizamos nossos desejos e esquecemos de servir e adorar o quê? A Deus. Olha o que diz Marcos capítulo 8, verso de número 36. Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo de número 36. Marcos 8, 36 diz assim. Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar o quê? Todo o mundo e perder a sua? O que adianta, irmãos? Você, nesse presente século, ganhar tudo, viver de uma forma completamente dissoluta, viver em insanidade, e no final você perdeu o quê? A sua vida. Porque a alma aqui é vida. E Deus soprou do seu espírito, o homem se tornou alma vivente. O que adianta? Você está amando esse tempo e você não está entendendo que a prioridade é servir o quê? Adorar a Deus. Uma célebre ilustração contada em muitos momentos, quando somos desafiados a atender o chamado divino, diz a história que uma certa mulher, ela ouviu o chamado divino para estar indo para um determinado país fazer missões. Em primeira instância, ela aceita de bom grado. Mas de repente ela começa agora uma palestra, um diálogo com Deus. E ela fala o seguinte: Senhor, eu aceito o teu chamado de te adorar e te servir, mas permita-me, não me case. E Deus permitiu, ela se casou. E Deus virou para ela e falou: quando que você vai? E ela vira para Deus e diz assim: eu entendo o meu chamado de te servir, de te adorar, mas permita-me ter filhos. E Deus permitiu que ela tivesse o quê? Filhos. Aí Deus, e agora? Você vai, permita-me casar meus filhos. E ela casou os filhos. Permita-me ver meus netos. E ela viu os netos. E agora ela era velha. E Deus falou o seguinte para ela: por causa da sua rejeição em me amar e cumprir a minha vontade, tantas pessoas morreram aonde eu designei você para ir, porque não ouviram o amor de quem? De Deus. O amor. Isso é rejeitar. A Bíblia deixa bem claro para nós, irmãos, que não existe nenhuma prioridade nesse mundo a não ser o Senhor. Quem não deixa pai, quem não deixa mãe, quem não deixa filho, por amor ao meu nome, não é digno de quê? O meu reino. Ah, pastor, que isso? Que isso não, irmão? A defesa da fé é isso. Isso é o cristianismo. Está lá Pedro. Pedro era casado? Era. E Jesus passa e vem cá, Pedro e André. O quê? Vocês agora vão ser pescadores de homens. É desse jeito. E está lá Eliseu. E vai hoje Eliseu no meu lugar. Deus não perguntou se Eliseu queria. Vai lá e unge Eliseu, Elias, no teu lugar. Quando Elias passou, jogou a capa. O que Eliseu fez? Ele, por ser obediente, ele falou assim: permita-me que me despedir dos meus pais. E ele foi e voltou, pagou a 10ª junta de boi, ele matou e o holocausto sacrifício ao Senhor e seguiu Elias. Isso é amar a Deus. Jesus
Deus, quando priorizamos os nossos desejos, e esquecemos de servir e adorar, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua o quê? A sua vida. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 4, versos 5 e 8. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 5 e 8. Lucas 4, do 5 ao 8 diz assim: e o diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse ao diabo, isso é Jesus, ele disse a Jesus: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Irmãos, sabe o que me decepciona hoje nesse tempo? É você ver um garoto de 6 anos e você perguntar assim a ele: o que você quer ser quando crescer? Sabe o que ele diz que ele quer ser? YouTube. Quero ser YouTube. Olha a degradação que está a sociedade. Olha a degradação que está. Se você perguntar a uma menininha, ela vai ser, quer ser YouTube. E para ela ter likes, para ela monetizar, se ela for bonitinha e tiver um corpo bonito, sabe o que ela vai fazer? Ela vai começar a tirar fotos do quê? Sensuais. Isso aí é o que o diabo fala: vem, eu te dou tudo isso. Te dou tudo isso. Se você se prostrar em quê? Me adorar. Se você rejeitar, se você negar o teu Deus. A gente fica vendo, eu gosto dos crentes fatalistas e daqueles que são extremamente tribulacionistas, porque eles falam muitas besteiras. E não porque vai ter a máscara besta, vai ter o tsunami, vai ter o terremoto, vai ter o maremoto, vai ter o raio, que seja lá. E tem outra coisa, vão falar se você nega ou não o teu Deus. O irmão já começou o tempo de ligação há muito tempo. A gente não pode ser cristão todo, olhar e ver, esteja atento, porque quando eu faço isso, eu estou negando quem? Deus. Se me negarem diante dos homens, eu também te negarei diante de quem? Do meu Pai. Não é com revólver na cabeça, não é dentro de uma fogueira, não. O diabo é muito sagaz, e a sagacidade dele está sendo difundida de tal forma que os cristãos não estão apercebidos. Quando priorizamos nossos desejos, esquecemos de servir e adorar a Deus. Aí o versículo de número 6, do capítulo 4 diz, perdão, 5, do capítulo 4 de Lucas diz: e o diabo levando ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo, é interessante, né? Porque você lê isso e você não se detém em uma coisa. Quando o diabo pega Jesus e leva ao pináculo do templo, num momento de tempo, ele conseguiu mostrar a Jesus o que é do pináculo? Todos os reinos do mundo. Quem é que consegue fazer o homem ver todos os reinos do mundo? Por isso que algumas pessoas no estudo, eles vão dizer assim: Deus, ele é detentor de todo o poder. Existe uma palavra grega que me fugiu agora, mas o diabo também tem o seu quê? O seu poder. Não nos desejos ardis de quem? Do inimigo. Então ele leva Jesus ao pináculo, Jesus está no templo e ele vê todos os reinos do mundo. E o diabo está dizendo assim: está vendo? Isso me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Mas olha o que o texto diz. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto,
tudo será o quê? Eu. Por que o diabo anela a adoração? Porque o que nós aprendemos dentro da biblicidade é que em Isaías 14, em Ezequiel 28, por mais que Ezequiel é a lamentação de Tiro, Isaías 14 seja o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o que nós encontramos ali? Subirei até as mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Por isso que João vai dizer, os filhos de Deus, mas também vai falar de quem? Os filhos do diabo. Irmãos, nós não somos filhos do diabo. Nós não adoramos o que o diabo está oferecendo. Nós adoramos quem? O Senhor. Como diz lá em João capítulo 4, Deus está à procura de adoradores, e adoradores tais que o adorem em espírito e em verdade. Por que nós adoramos a Deus? Porque nós entendemos que se nós amarmos o mundo, nós estamos rejeitando o amor de Deus, e por rejeitar o amor de Deus, nós não guardamos os mandamentos. Por não guardarmos os mandamentos, nós seremos reprovados pelo Senhor. Mas o último versículo diz, e Jesus respondendo disse, atrás de mim, Satanás, sai, seja repreendido, porque está escrito que adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Como que nós vamos entender essa perspectiva de não amar o mundo? Agora você entende com o terceiro aspecto. Quando nos tornamos insensatos. Insensatez, né? Vamos lá, na língua portuguesa, o que é uma pessoa insensata? É aquele que não está no seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso. Insano, doido, delirante. Ou melhor, delirante. Parece que quando nós deixamos de amar a Deus, é que o diabo estabelece em nós um momento de insanidade, um momento de quê? De perda do juízo, um momento contrário ao bom senso, um momento de sermos lestos, um momento de estarmos delirando naquilo que nós estamos fazendo. Olha o que diz Lucas capítulo 12, versículo de número 16 e 21 ao 21. Lucas, capítulo de número 12, do verso 16 ao versículo 21. Todos nós conhecemos esse texto. E propõe uma história, uma parábola, uma história de cunho aplicativo, um parabolis, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: almas, tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, come, bebe, regala-te, folga. Mas Deus lhe disse: desce, louco, insano, essa noite te pedirão a tua vida, a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com quem? Com Deus. Irmãos, nós somos cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E tem uma coisa que é um tesouro que todo cristão ele tem que ter diante do Senhor. Tiago, ensinando a sua comunidade, ele vai falar sobre duas coisas: fé e obras. O tesouro da fé nós temos, porque nós cremos em Jesus como o quê? O único e suficiente Salvador. Alguém aqui viu Jesus? Não. Então por que você
você crê, porque Deus é verdadeiro, Ele nunca vai mentir. Ele enviou um filho para morrer na cruz do Calvário. O filho morreu e colocou sobre nós salvação. Eu tenho fé. Eu creio que Deus é verdadeiro. E creio em Jesus, mesmo nunca tendo visto. Mas Tiago diz que além de fé, você precisa ter um outro tesouro, que é o quê? Obras. Obras. Irmãos, eu tenho percebido que muitos de nós cristãos, nós estamos vivendo uma vida de cristianismo no anonimato. Temos fé, mas está faltando o quê? Obras. O que você tem feito, meu querido? Por isso que existe um adágio popular que ele parece ser ter um pouco de fundo de verdade, né? Mente vazia acaba sendo o quê? Oficina do diabo. Os antigos falavam isso porque como um menino, ele estava na sua vida de ociosidade, o que o pai falava? Passava na frente de uma oficina e dizia assim: está precisando de um garoto para ajudar aí? Não precisa nem pagar ele. E aí, não estava em casa, teu pai chegava e falava assim: arrumei bem um trabalho para você. Foi aqui, arrumei um trabalho para você, amanhã 8 horas. Você vai entrar o endereço que tem lá, você vai aprender uma profissão. Mente vazia, oficina do diabo. E aí o que acontecia? Você tinha pessoas se profissionalizando. Você já percebeu que você não tem mais pessoas se profissionalizando? Antigamente, no tráfico, era inviável um menino de 12 anos ficar perto de um traficante. Se você estivesse perto de um cara que era um traficante e tinha uma arma, ele ia virar para você e falar: sai daqui, mano, vai embora. Vai dentro de uma favela para você ver. Você vai ver garotos de 14 anos que não aguentam segurar uma pistola na mão. Sabe por que eles dão um tiro? Apoiando no muro. Eles não conseguem dar um tiro num fuzil 162. Por quê? Oficina vazia, mente vazia. Então, se eu não tenho obras, eu me torno uma mente o quê? Não sou oficina do diabo, não santo, mas deixamos de amar quem? O que gera em nós a empolgação de uma vida cristã é a obra. Quem já participou de um projeto missionário, projeto de evangelização? Quem já ganhou uma pessoa para Jesus vai entender o que eu vou falar. Quando você ganha uma pessoa para Jesus, aquela pessoa diz assim: eu quero Jesus como meu único suficiente Salvador. Inunda o teu coração de uma alegria que você nunca sentiu. E sabe o sentimento que você tem que o Espírito Santo passa? Você é útil. Você fala assim: eu sou útil. Isso é obra. A pessoa que não fala de Jesus, ela pode ter fé, mas ela não tem o quê? Obras, irmãos. E isso mostra uma coisa, meu irmão. Pode ser que exista amor de Deus em você, mas esse amor de Deus não está sendo posto em quê? Prática. Você não está preocupado. Você quer saber se vai comprar uma televisão de 5K, se vai ter a casa nova, se vai acontecer isso? Será que esse ano eu vou conseguir comprar o Penter? Será que esse ano eu vou conseguir comprar o Chester? Será que esse ano eu consigo entrar na minha casa própria? Será que esse ano eu vou conseguir trocar de carro? Será que esse ano vai acontecer isso? Você está preocupado com isso? Isso é amor ao mundo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Se vocês sendo maus sabem dar coisa boa para os teus filhos, imagine Deus, o Pai, dará o quê? Coisas boas também para os seus, e aí o Espírito Santo para aquele que pede. Mas irmãos, quando nos tornamos insensatos, nós deixamos de amar a Deus. Quarto ponto, quando rejeitamos o amor de Deus, quando fazemos escolhas erradas. E agora você vai entender o que eu disse no início.
o que é amar o mundo. Vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 25 e 26. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, 25 e 26. Olha só o que é uma escolha errada. Olha o que Paulo fala. Isso aqui é conhecido como teologia dogmática, ou, como alguns preferem, teologia sistemática. Aqui está algo da teologia que é a revelação divina. Olha o que vai dizer o versículo 25 e 26. Pois mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram mais a criatura do que o que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às suas consciências ou paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do contrário ao que? A natureza. Versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em uma sensualidade um para com os outros, homem com homens, cometeram torpeza e receberam de si mesmo a recompensa que convinha do seu escolhas erradas. E aí, como que você entende com mais facilidade essa perspectiva da escolha errada? Quando eu trabalho agora com você o quinto aspecto, como cogitamos ter sobre nossa vida dois o quê? Senhores. Nós vamos amar o mundo quando cogitamos ter sobre nossas vidas o quê? Dois senhores. Mateus 6,24 é um texto clássico. Não precisava nem ler. Todo mundo conhece, né? Olha o que ele vai dizer. Mateus 6,24. Quem lembra de qual aí? Ninguém lembra não? Já botou? Agora deu qual. Ninguém pode o quê? Vamos se ouvir, por favor? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Na narrativa do Evangelho de Mateus, o que Jesus está dizendo é que nós não podemos adorar a Deus e a riqueza. A riqueza. Mas nós podemos entender isso também como sendo a perspectiva de ninguém pode adorar a Deus e adorar Baal. Ninguém pode adorar a Deus e adorar o mundo. Porque ou você vai se dedicar a um, ou você vai se dedicar ao quê? A outro. O que está acontecendo é justamente isso. O quarto aspecto, nós falamos que quando fazemos escolhas que são o quê? Erradas. E por que nós fazemos essas escolhas erradas? Porque nós achamos, nós cogitamos que podemos servir a Deus e também o quê? Não dá, não. Ou você é de Deus ou você é de quem? Do mundo. Mas pastor, quem? Eu não sou extraterreno, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo que você começa a priorizar o Deus que mandou um filho para morrer na cruz por você, ou você prioriza o teu mundo. Apocalipse ele fala uma coisa muito interessante: quem está limpo mantenha-se inteiro, mas quem está sujo, sujo-se mais. Meu querido, eu gostaria que você entendesse que essa palavra é um alerta para nós como cristãos. Por quê? Porque Jesus está voltando. E a grande verdade é que eu não sei quando ele vai voltar. Mas ele diz, vocês precisam estar em constante oração, porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito precisa estar alimentado,
por uma vontade extremamente poderosa de um Deus triuno. Porque a volta de Jesus é como ladrão. Não se sabe. O ladrão ele não avisa quando ele vai vir na sua casa. Por isso que você precisa entender que Deus nessa noite está te convidando a não rejeitar o seu grande amor. De que forma? Deixe de cogitar de ter dois senhores. Qual foi a ruína de um povo chamado Israel? É que eles acharam que eles poderiam agir perfeitamente diante de Deus. E às vezes a igreja do Senhor, que é santa, que é pura, que é lavada, que é maculada, ela tem membros que acham que pode agir perfeitamente diante do Senhor. A igreja é boa, irmão. O problema não é a igreja, o problema são os membros, são os que a noiva é boa, o problema é nós. Então Deus essa noite está dizendo o seguinte para você: você rejeita o meu amor quando você cogita em ter dois senhores na sua vida. E sexto e último ponto: quando rejeitamos o amor de Deus, e aí é fundamental, quando rejeitamos Jesus, o quê? O Salvador. Todos que estão aqui receberam Jesus como único suficiente Salvador, amém? Mas pode ser que você esteja rejeitando. Pode ser que você esteja rejeitando. Vocês lembram que nós temos lá em João 14? Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que, e aquele que me ama será amado. Quando eu não amo Deus, rejeitando o amor do Pai, eu estou rejeitando a salvação que a mim foi o que? E tem uma coisa, não estou falando de perda de salvação não, porque o cristão ele não perde a salvação de maneira nenhuma. Aquilo que foi otorgado sobre a vida do cristão quando Jesus morreu na cruz do Calvário foi uma vez só. Hoje eu estou salvo, estou crucificando novamente Jesus? Não, de maneira nenhuma. Jesus morreu uma vez só. Só uma vez pelos nossos pecados. E otorgou sobre nós o quê? Salvação. Mas o que acarreta essa rejeição? Uma coisa simples que o Pai disse. Naquele grande dia, muitos dirão o quê? Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Irmãos, eu tenho uma coisa na vida de uma pessoa, um diabético, ele vai ver um pudim de leite. Eu amo pudim, E graças a Deus, eu não tenho essa herança de diabetes. Só tenho herança de PA alto, mas diabetes não, graças a Deus. E quando o diabético ele vê um pudim, ele sabe que ele não pode ter comer. A pior coisa da vida do filho é saber que ele tinha acesso a bodas do cordeiro, mas ele não pode ter cantar. Você não perde a salvação não, porque o que foi otorgado pela morte de Jesus foi. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Isso é salvação. Deus tem enviado o Filho para morrer aonde? Na cruz do Calvário. A salvação oferecida a todos. Aos que rejeitam e àqueles que aceitaram, mas no final acabaram no quê? Rejeitando. Então, o que acontece quando nós rejeitamos o amor de Deus? Conclusão. Eu quero destacar com vocês 6 aspectos conclusivos. Quando rejeitamos o amor de Deus, dá para todos nós lermos juntos? Primeiro, quando amamos o mundo. Segundo, quando priorizamos nossos desejos e esquecemos de servir e adorar a Deus. Terceiro, quando nos tornamos insensatos. Quarto, quando erramos nas escolhas. Quinto, quando temos
o mundo, estamos rejeitando o amor de Deus. Quando priorizamos nossos desejos e vontades, esquecemos de servir e adorar, estamos dizendo que rejeitamos o amor de Deus. Quando nos tornamos insensatos, sem juízos, loucos, nós estamos dizendo que estamos rejeitando o amor de Deus. Quando erramos nas nossas escolhas, nós estamos dizendo que estamos rejeitando o amor de Deus. Quando temos dois senhores, achamos que podemos servir a Deus também o mundo e o seio. Quando rejeitamos a salvação que por Ele é o quê? Obedecer. A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é uma pergunta muito simples. Você tem rejeitado o amor de Deus? Não há nesse mundo, nem no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus, não está o quê? É uma coisa que eu termino trazendo para você uma pequena coisa para que você saia daqui com a sua mente esclarecida. 1 João 5,17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, amor do Pai não tem. Sabe por que nós estamos insensíveis a oferecer a salvação ao homem pecador? Porque se nós amamos o mundo, o amor de Deus que deu o Filho para morrer na cruz do Calvário ainda não está em quem? Não está em nós. Eu termino contando para você uma breve ilustração. Um homem, ele fez um voto a Deus e ele disse: todos os dias eu ganharei uma alma para o Senhor. Um belo dia, nas cidades de Londres, uma chuva cai. E aquele homem se sente impossibilitado de sair para cumprir o seu voto para com o Senhor. Quando de repente ele pega o sono, e à madrugada ele escuta alguém chamando ele e diz: é Deus, porque com essa chuva quem vai me chamar? E quando ele acorda, ele percebe que a chuva estiou. E a voz dizia assim: você não fez um voto de todos os dias ganhar uma alma? E aquele homem, por amar a Deus, ele pega a sua capa de chuva, sai pelos becos de Londres e encontra um homem maltrapilho e anuncia para aquele homem o quê? Jesus. Não há nesse mundo, nem no mundo há. Se alguém ama o mundo, nunca vai levantar de madrugada, enfrentando chuva, para cumprir um voto que fez de salvar sempre, todos os dias, uma alma para quem? Para o Senhor. Que Deus nessa noite, irmãos, poderosamente nos abençoe. Vamos colocar em pé. Nós vamos terminar o nosso culto cantando aquele hino, uma voz ressoa de geral, clamor, dai-nos luz. 417, é isso mesmo? 17. Hã? 437. 477? 37. 437. Vamos louvar o Senhor esse hino? Vai ser a nossa oração, pedindo que o Senhor nos dê essa luz, para que nós possamos em todo momento estar. Não, é 437, eu estou aqui, querem desanimar, não. Vamos para o Senhor, no nome disso. Não, é 400 e... Não. Essa é boa nova. Uma voz de 436. 436. Uma voz ressoa de geral um clamor, dai-nos luz, dai-nos luz. O pulmão estava perto. Isso aí. Vamos louvar o Senhor, irmãos? 436 do nosso cantor cristão. Uma voz ressoa de geral, clamor, dai-nos luz.
agradecer você que nos acompanhou pelo Instagram, pelo Face. Deus em Jesus poderosamente abençoe a sua vida. Aos irmãos que estão medindo esforços para estarem hoje aqui na casa do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse culto e que nós não venhamos rejeitar o teu amor quando o Espírito Santo nos convida a largarmos o mundo com as suas consciências, com as suas paixões, porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O que nós anelamos é que quando o céu se rasgar, se nós não dormirmos antes, no sono, Senhor, a qual ressuscitaremos no grande dia, nós venhamos ouvir do Pai: vinde bendito, por uma terra que está preparada desde a fundação do mundo. Queremos ser chamados de filhos, benditos do Senhor. Por isso, que a tua palavra seja o divisor de águas da nossa vida. Que a nossa mente, que muitas vezes fica cauterizada, ela possa ser esmiuçada pelo martelo do Espírito Santo, como o martelo faz na penha, faz na rocha, para que nós possamos entender a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão da consolação do Espírito Santo, seja sobre a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, sobre o teu Israel espalhado por essa terra, desde agora e para todo sempre, a Igreja diz. Que você pode se assentar, orando silenciosamente, estamos encerrando o nosso